Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todo esse povão. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, né? Eu quero deixar aqui a todos vocês uma palavra de Deus, uma palavra de poder, uma palavra de autoridade, uma palavra de unção. E eu tenho certeza que Deus, Ele tem algo glorioso para realizar na sua vida. Na pregação de ontem, que foi postado ontem, eu preguei sobre os atributos incomunicáveis de Deus. E nesta oportunidade, como está no livro de Jó, capítulo de número 37, nós encontramos o livro de Jó, no capítulo 37, e o versículo do 23, que eu li na outra mensagem, que eu falei sobre os atributos incomunicáveis de Deus, que diz: o Todo-Poderoso, ao Todo-Poderoso, quem é que pode alcançar? Tá? Grande é em poder, ninguém oprime em juízo, e grandeza de justiça, tá? Está aí a palavra de Deus, e eu quero nesta oportunidade falar sobre para vocês, sobre os atributos comunicáveis. O que são atributos comunicáveis? São atributos que Deus ele tem e é atribuído ao homem. O homem também pode ter. Por exemplo, seguindo a linhagem dos atributos de Deus, atributos comunicáveis, você vê também sobre os atributos que são chamados de atributos morais, tá? De Deus. Por que morais? Porque na realidade Deus, a santidade de Deus, ele é perfeito em santidade. Segundo alguns estudiosos, dizem que Deus é santo 3 vezes devido àquela passagem do livro do profeta Isaías, quando os serafins, eles voavam e diziam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. O interessante que eu quero deixar para vocês é o seguinte: que a excelência de Deus, na sua moralidade, ele aborrece o pecado. E ele aborrece o pecado e ele também exige a pureza moral em suas criaturas. Por exemplo, o homem caiu por causa do pecado. Mas a Bíblia relata que Deus restituiu o homem pelo poder da sua palavra. Nós fomos gerados de novo, como está em Tiago, capítulo 1, versículo 18. Agora, analisando a palavra de Deus, fazendo a observação da palavra de Deus, nós vemos que Deus, ele tem a exigência que as suas criaturas sejam santas. Um exemplo, quando você olha para o capítulo 5 do livro de 1 Tessalonicenses, e o versículo de número 23, diz o seguinte: que o vosso Deus de paz vos santifique em tudo, o corpo, a alma e o espírito sejam plenamente conservados. Para quê? Para o dia do arrebatamento da igreja. O que leva nós a sermos conservados? Justamente quando Jesus exemplificou que nós somos o sal da terra. Então é interessante observar que esse atributo de Deus, atributo moral de Deus, que são os atributos morais, esse aqui é um atributo moral que eu estou falando de que é a santidade. Então Deus, ele é santo. Quando o homem pecou, então Deus, ele se afastou do homem e ele foi para o seu lugar santíssimo, tá? Interessante que daí então a Bíblia relata que todos os dias Deus ia lá fazer o culto para o homem, mas quando o homem pecou, a história mudou. Por que a história mudou? Porque na realidade agora Deus, ele se afastou do homem, porque Deus, ele não pode viver no meio do pecado. Interessante você observar dentro das Escrituras Sagradas que Deus, ele não pode, então ele se afastou do homem. A santidade de Deus, ela tem diferentes aspectos, tá? Nós podemos, por exemplo, analisar primeiro o aspecto positivo ou negativo. Isso está em Hebreus
capítulo 1 e versículo 9. Também você encontra em Amós, capítulo 5 e versículo 15. E você encontra em Romanos 12, versículo 9. Pois é interessante você observar que a santidade de Deus, a santidade positiva de Deus, significa que Deus, ele é absolutamente perfeito. Deus é puro, Deus é íntegro em sua natureza, em seu caráter. Então não tem como alguém dizer, não, Deus, ele não é puro. Deus, ele é puro, tá? Isso é bem claro. Quando exige lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 ou 16, sede santo como o vosso Pai que está no céu é santo, é porque ele exige a santidade daqueles que são os seus seguidores, ou aqueles que dizem ter ele na vida. Isso é fato. Um exemplo, quando a Bíblia relata no capítulo 7 de 2 Coríntios, que manda que nós venhamos purificarmos de toda a imundícia que há no corpo, que há no espírito, para que nós possamos aperfeiçoar para a volta de Jesus Cristo. Opa, isso aí é um fato interessante na vida daqueles que realmente servem a Deus e querem seguir a Deus. Um outro exemplo está em Efésios capítulo 5 e o versículo de número 1. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Então, os atributos morais de Deus, em sua santidade, ela deve e precisa estar no homem, no ser humano. Pois é bem claro, por exemplo, a santidade positiva de Deus é o amor e o bem. Isso é bem claro em Abacuque capítulo 1, versículo 13. Você encontra lá em Isaías 57, versículo 15. Então o bem de Deus, quando Deus fez o homem, o bem de Deus estava no homem. Se o bem de Deus estava no homem, o amor de Deus estava no homem. E ninguém poderia tirar. Simplesmente o que conseguiu arrancar foi o pecado, que tirou do homem o amor que Deus havia colocado. Pois existe outra coisa interessante, que é a santidade negativa de Deus. Significa inteiramente que o mal, Deus está separado do mal, e de tudo quanto aborrece a ele. Por quê? Porque ele é santo. Então você observa que tem a santidade positiva. Deus, ele é absolutamente, Deus, ele é perfeito, ele expressa através do amor e do bem que há nele. Mas a santidade negativa de Deus revela que tudo aquilo que é pecado e que aborrece a Deus, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que venha trazer transtorno contra a sua santidade, então Deus, ele se afasta. Isso é claro. Pois está em Deuteronômio capítulo 23 e versículo 14, pois está em Jó capítulo 34 e versículo 10. Por quê? Porque além desses dois aspectos, a santidade de Deus, ela possui elas são diferentes também, maneiras de manifestar-se. Pois isto é claro, meus amados. Diante da palavra, diante da palavra de Deus, isto é claro. Não tem como alguém fugir desta realidade, pois a palavra de Deus, ela é pura, ela sempre foi pura e ela sempre será pura. Pois vejamos bem, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que por Deus, dentro dos seus atributos morais, nós vemos que Deus é reto. Pois você observa bem, a retidão de Deus é chamado de justiça absoluta. É uma natureza que ela é infinitamente reta em si mesmo, em santidade, em tudo.
E esta retidão foi atribuída na vida de Jó. Por isso que eu estou falando aqui dos atributos comunicáveis. É aquilo que Deus ele tem e o homem também pode ter. Pois são chamados de atributos comunicáveis. Agora você, analisando a palavra de Deus, você vê que Deus é reto nos seus juízos e justiça. O Salmo de número 145, versículo 17, o Salmo de número 116 e versículo de número 5. A Bíblia revela sobre a retidão de Deus, é composta nos livros dos Salmos. Pois uma outra coisa que Deus ele é justiça. É onde que muitas pessoas confrontam, porque acha que Deus é amor e Deus não é justiça. Deus ele é justiça. Deus ele é justo. Por quê? Porque ele executa com retidão. Sem dúvida, ele executa com retidão. Pois trata-se a expressão de uma justiça absoluta, uma santidade judicial, que não tem, como se diz, alguém que possa dizer, não, vamos tirar, pois a retidão é a fonte de santidade de Deus, e a justiça é a demonstração de sua santidade. Pois é uma realidade. Quem é que vai tirar isto? A justiça de Deus, ela pode ser retribuída, remunerativa. A justiça de Deus, ela pode ser atribuída, como se diz, punitiva e corretiva, porque Deus ele pune e Deus ele corrige. Existem pessoas que acham que Deus ele não corrige ninguém. Existem pessoas que acham que as pessoas não passam por provações, aqueles que servem a Deus. Pois a Bíblia é bem clara que Deus ele pune os pecadores pelas suas transgressões de suas leis. Pois esta justiça de Deus é a execução e a penalidade imposta pelas suas leis, que pode ser chamado de leis morais. Interessante observar, pois o Salmo de número 3 e o 5, ele revela claramente Deuteronômio capítulo de número 32 e o versículo 4, que trata-se das bênçãos. A justiça de Deus ela é corretiva, é aquela qual os seus filhos, ele não corrige bastardo, ele corrige filhos. Está lá em Hebreus capítulo 12, versículos 6 e 7. Aqueles que são filhos, Deus ele pune como um juiz severo, dizendo, como se diz, você não vai escapar. Não tem como você escapar. Porque Deus, ele é justo, pois ele recompensa os seus filhos com bênção, e os homens que agem em desobediência, ele também corrige, porque ele é justiça. Não tem como alguém dizer, eu vou escapar. Quem é que escapa da justiça de Deus? Fala para mim. Quem é que escapa? Ou dizer, não, vamos escapar da ira, da manifestação, da santidade negativa de Deus. Quem é que vai escapar? Ninguém. Deus ele age com justiça, pois a Bíblia diz que nós despojamos do velho homem, como está em Efésios 4,
E nós agora somos um novo homem em verdadeira justiça e santidade. Pois Paulo disse isso aos crentes de Éfeso. Agora, o maior problema das pessoas é acham que Deus não vai fazer justiça em cima dos seus pecados, em cima das coisas erradas. Pois, por exemplo, o homem viver uma vida justa, Jó viveu uma vida justa, no capítulo 1 do livro de Jó revela. Por exemplo, Simeão, no capítulo 2 e 25 do livro de Lucas, ele vivia uma vida justa. Por quê? Porque justiça é uma coisa que está na vida do homem, porque a Bíblia relata que os injustos não herdarão o reino de Deus, está em 1 Coríntios 6, 9 e 10. Pois a justiça, aquilo que é justo, tem que estar dentro de nós, tem que estar na nossa vida. Pois é um fruto do Espírito. Eu citei esse versículo há poucos dias, ou na outra pregação, no capítulo 5 e 9 do livro de Efésios. O fruto do Espírito está em toda justiça. Pois é uma realidade. Pois um outro atributo morais de Deus é a ira. Tem gente que acha que Deus não se ira. O Salmo 7, a Bíblia diz que Deus se ira todos os dias. Você já imaginou? Pois a Bíblia, ela é clara em revelar que horrenda coisa, está no livro dos Hebreus, horrenda coisa é cair na mão de um Deus, quando ele está irado. Pois é uma realidade. Como aspecto negativo da santidade de Deus, a sua ira, Deus aborrece o pecado, Deus odeia tudo que contraria a sua santidade. Ou você acha que Deus aceita? As pessoas acham que Deus aceita, que é normal, que Deus vai aceitar, e que tudo vai ser normal, e que tudo vai ser tranquilo, não vai ter problema, não vai ter nada, e tudo bem. Só que as pessoas se enganam. Aquilo que contraria a vontade de Deus, que contraria a sua palavra, que contraria a santidade de Deus, que contraria a retidão de Deus, que contraria Deus, a Bíblia diz que Deus se ira. Pois é uma realidade. O Salmo 95 e 11 relata, é bem claro, quantas vezes Deus se irou com o povo de Israel. Olha lá no capítulo 32 do livro do Êxodo. Pois a Bíblia diz em Romanos 1,18 que a ira de Deus se manifesta do céu sobre os filhos da desobediência. Deus, ele se ira, a ira dele se manifesta do céu. Ou você acha que não? O Salmo 89, o 30 e o 30, até o 33, o Salmo 89, versículo 30 ao 33, mostra que Deus, ele se ira. Porque ele é Deus, ele é justo. Ou acha que Deus é que nem homem que se ira? Não, Deus, ele se ira. A ira, ela é praticamente designada a severidade de Deus, como está em Romanos 11, 22. Por isso que a Bíblia relata no capítulo de número 4 do livro de Efésios: irai-vos, mas não pecai-vos, não pequeis. Que o homem também se ira, mas fica ciente que Deus também se ira. Pois quando Deus, ele manda profeta, ele manda lá os profetas, que nem olha lá em 2 Crônicas capítulo 36, o versículo 16, a Bíblia diz nos dias de Zedequias que Deus mandou os profetas, eles mofaram a palavra de Deus, mofaram os profetas, e Deus falou: agora vai eu, acabou.
Ou as pessoas acham que Deus não se ira, que Deus, não, vamos levar tudo bem, tudo bom, e tudo não tem problema, não tem dificuldade. Não, espera um pouquinho, Deus é Deus, Deus ele é soberano. A ira de Deus não é que nem a ira do homem, porque Deus é soberano e tem todo o controle nas suas mãos. Pois é, a Bíblia é bem clara em dizer, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos um outro atributo comunicáveis de Deus, que chama bondade. É uma concepção genética, incluindo diversos aspectos negativos da santidade de Deus, pois a sua ira, Deus aborrece o pecado. Deus, ele odeia tudo quanto contraria a sua santidade. Agora, você veja bem que quando trata-se da bondade de Deus, é uma concepção de diversas variedades que se distinguem, pode ter certeza, de acordo com os seus objetos. A bondade, a perfeição absoluta, a fidelidade de Deus é perfeita em si mesmo. É bem claro. Olhar no livro de Naum, a Bíblia revela que Deus conhece aqueles que confiam nele. É a bondade de Deus, pois os Salmos de número 107 e o versículo 8 também revela a bondade de Deus. A Bíblia, ela é poderosa. O Salmo 119, versículo 68, revela a bondade de Deus. A bondade de Deus é perfeita em si mesmo. Por exemplo, nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas, Deus não é bom, né? É aquela contradição que eu já falei, não, Deus não é bom, e isso, aquilo, outro, e o mundo está nessa situação, e as coisas vão indo de mal a pior, e não sei o quê, mas espera um pouquinho. Pois em Gálatas 5 revela, o apóstolo Paulo diz que aqueles que semeiam na carne, eles vão ceifar a corrupção desta vida. Mas o que semeia no Espírito vai ceifar uma vida eterna. A bondade de Deus em si, meus amados, não existe palavras. Não existe palavras para descrever a bondade de Deus, esse atributo moral que Deus tem. Não existe. Pois isso, a bondade de Deus implica a disposição de transmitir o quê? A felicidade, porque é a bondade de Deus, ela é perfeita. Olha lá em Lucas capítulo 18 e o versículo 18 a seguir, que fala daquele mancebo, aquele jovem de qualidade, aquele mancebo de qualidade. Olha a oportunidade que aquele cidadão teve por Jesus. Pois uma coisa é claro, que a bondade, ela está ligada à benevolência de Deus. Pois a bondade de Deus com as suas criaturas revela, em geral, a perfeição de Deus. E isso leva a tratar da benevolência, a generosidade que Deus tem para com todas as suas criaturas. Pois o Salmo 104, versículo 21, revela isto. O Salmo 145, o versículo 9, também revela a benevolência de Deus. Deus é bom a todo tempo. Pode acontecer o que tiver de acontecer, Deus é bom a todo tempo. A todo tempo Deus é bom. A todo tempo Deus, ele é benevolente para com aqueles que amam a sua palavra e até aqueles que não amam. A benevolência de Deus é tão linda
que eu vou dizer para vocês, que a afeição de Deus, ela se manifesta não apenas naquilo que foi crescendo na sua obra, que foi o pecado. O pecado cresceu na obra que Deus fez. Deus fez o homem e o pecado entrou no homem e o pecado cresceu. Mas olha a benevolência de Deus para com o homem. Olha como que Deus é benéfico. Você já parou para pensar ou para imaginar a benevolência de Deus? É coisa linda. É lindo demais. Uma outra coisa interessante, a complacência de Deus. É aprovações das boas ações e disposição. É aquilo que Deus aprova nas suas próprias perfeições. Também é aquilo quando Deus, os seus atributos são conferidos. Quando os seus atributos são conferidos, a bondade de Deus, ela está nos seus atributos. E aí a história é outra história. Pois é muito lindo quando olhamos para a palavra de Deus e vemos a importância que ela tem. É de alta relevância. Pois a longanimidade de Deus, de paciência ou paciência, Deus ele é paciente, Deus ele dá oportunidade, porque ele sabe, quando ele arrependeu de ter destruído o mundo nos dias de Noé, Deus disse assim: o homem é mau mesmo, deixa, como se diz, deixa que um dia ele vai ter que vir até aqui e nós vamos acertar as contas. Foi isso aí que Deus quis dizer. Exatamente. Deus, ele dá tempo ao tempo. Se segundo alguns estudiosos demoraram 100 anos ou 97 anos, outros dizem 120 anos para construir a arca, até construir esta arca, se o mundo já estava corrompido, você já imaginou dentro de 100 anos a corrupção, como que ela evoluiu nos dias de Noé? Noé construindo a arca e o povo na parte evolutiva do pecado, proliferando dia após dia. Você já parou para imaginar que situação? Mas a longanimidade de Deus leva Deus a tolerar os pecadores. Você pode ter certeza de uma coisa, porque isso significa a ira longe, pois quando Deus, a sua longanimidade, a sua ira, ela vai se estendendo, ela vai ficando longa, ela vai ficando mais longe. Não que Deus esqueceu, não. Isso é chamado de longanimidade de Deus. Interessante. Como se diz, não que Deus está pegando e dizendo assim, não, espera um pouquinho, eu vou esperar um pouco aí, tudo bem, e vou deixar passar isso daí, e não é bem assim. A longanimidade revela o adiantamento merecido de um julgamento, e todos os homens vão ser julgados, porque o homem, ele não é incluso na sua consciência, na sua mente, na sua faculdade chamada razão. Todos os homens são conscientes do que fazem, seja certo ou seja errado, estão conscientes, vai ser julgado, independente se ouviu o evangelho, se não ouviu, vai ser julgado pelos seus atos, pelos seus feitos, pelos seus pecados. Pois a Bíblia é bem clara. Pois Deus, ele, na sua longanimidade, ele vai adiando. O Êxodo capítulo 34, versículo 6, lá o Salmo 86, o versículo de número 15, porque Deus, ele dá tempo, Deus é longânimo.
Assim Pedro disse, o apóstolo, que Deus é longânimo na sua promessa sobre o arrependimento, porque Ele não quer, sobre o arrebatamento, aliás, me desculpe, porque Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos venham se arrepender e cheguem ao conhecimento do Evangelho. Por isso que o arrebatamento da igreja tem sido demorado, né? Muitas pessoas, até Pedro, o apóstolo, citou, que iam levantar escarnecedores, dizendo: aonde está a promessa da sua vinda? Mas é Deus dando tempo ao tempo. Uma outra coisa que as pessoas se enganam é a misericórdia de Deus. Pois a misericórdia, pelos sinônimos de compaixão, de piedade, de benignidade, de clemência, de generosidade. Então muitas pessoas se enganam. Agora veja bem que a bondade de Deus, ela é demonstrada de que jeito? Ela é demonstrada para com os que se acham na miséria ou na desgraça, independentemente dos seus méritos. Pois o Salmo 57, o versículo 10, relata isso, lá o Deuteronômio, capítulo 5, versículo 10, olha lá o 2 Crônicas, capítulo 7 e versículo 6, a oração que foi feita nos dias de Salomão. Olha lá em Esdras, lá o tempo da construção, que estavam construindo os jovens e os anciões, no capítulo 3 e 11 do livro de Esdras. Então isso a misericórdia de Deus é coisa interessante, pois a misericórdia, a paciência, ela difere com misericórdia. Na consideração formal de Deus, a misericórdia, ela praticamente considera a criatura como infeliz. E a paciência considera a criatura como criminosa. Agora o que acontece? A misericórdia tem pena do ser humano. E a paciência tolera o pecado que gerou a infelicidade no homem. Exatamente, pois o sofrimento, na realidade o sofrimento, ele deriva-se de um justo desagrado divino. Ele saiu daquela postura divina. Deus fez o homem para nunca morrer. Portanto, exercer a misericórdia é um ato divino de livrar o pecador do sofrimento, a qual ele justamente merecia, deveria passar pelas consequências da destruição, do desagrado divino. Mas o que acontece? A misericórdia, ela envolve e faz com que o homem, ele possa ser, como se diz, Deus venha a ter paciência, seguindo a longanimidade e a misericórdia sobre a vida do homem. Pois a realidade é esta. Por exemplo, o homem, uma outra coisa que Deus atribuiu ao homem, a sua graça por meio de Cristo Jesus. Mas a graça, ela significa favor imerecido. Todo mundo sabe disso, só que tem um detalhe. Só que tem um detalhezinho interessante. A graça, ela ensina o homem a renunciar às concupiscências da carne e às paixões mundanas. Isso está em Tito 2 e 11. Uma outra coisa interessante, Jesus chama a igreja de Laodiceia, no capítulo 3, de desgraçada. Por quê? Porque eles achavam que estavam ricos e tinham tudo e eram miseráveis, pobre, cego, nu, desgraçado, não tinha mais a graça de Deus. Por quê? Porque vivia uma vida de conformidade com o pecado. Mas a graça de Deus é a bondade de Deus que Deus revelou por meio de Jesus. É a misericórdia que supera o sofrimento merecido que o homem tem por causa do pecado. A graça de Deus são as bênçãos não merecidas na nossa vida. Agora, existem vários significados. Eu vou pregar qualquer dia sobre a graça de Deus e como que é interessante dentro das Escrituras Sagradas. Agora, o que chama atenção aqui
é o seguinte: a graça de Deus é uma misericórdia que Deus, ele revelou para o homem. Então é um atributo comunicáveis de Deus, que Deus, ele revelou para o homem, para que o homem pudesse sair da ira vindoura que vai vir sobre o mundo. Agora, outra coisa interessante, devido à gravação aqui, mas deixa eu dizer para vocês em poucas palavras: o amor, Deus, ele não é amor, Deus é o próprio amor, pois a perfeição da natureza divina de Deus, a qual continuamente ele se comunica na vida do ser humano, é através do seu amor. Seu amor é perfeito, não é apenas um impulso emocional, ou uma afeição racional ou voluntária, não, de jeito nenhum. O amor de Deus, ele é fundamentado na verdade. Na verdade, sabe do quê? Na verdade, que você pode olhar a sua santidade dentro do seu amor, no exercício livre de escolha. Deus, ele é o próprio amor. Deus é o próprio amor. Alguém não pode chegar, alguém pode até chegar e dizer: não, Deus é amor. Não, Deus, ele é o próprio amor. Pois a perfeição do amor de Deus, ela é movida eternamente pelas suas comunicações em si mesmo, as suas virtudes, as suas obras, os seus dons. Eu sou sincero a dizer, eu tenho até vergonha de dizer, eu me esforço, pois a Bíblia, ela diz: a ninguém deveis nada a não ser o amor. Quando eu olho 1 Coríntios capítulo 13, eu tenho vergonha. E alguém, para falar de amor, ele tem que analisar primeiro a sua vida, para depois falar de amor. Nós somos imperfeitos, o nosso amor não é perfeito, o nosso amor é imperfeito. Agora, o amor de Deus, ele é perfeito. O homem tem que lutar para ter amor. Sim, a ninguém deveis nada a não ser o amor, mas o nosso amor é imperfeito. O amor de Deus, ele é perfeito. Pois outra coisa interessante, na consonância, Deus, ele é verdade, Deus é a própria verdade. Pois uma coisa é certa, quando nós olhamos para a verdade de Deus, o sentido da verdade que é atribuído exclusivamente divino a um Deus que é verdade, pois com frequência os homens, muitas vezes, os homens erram nos seus testemunhos que prestam, os homens erram nas suas palavras. Quando a Bíblia diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, porque o homem é, mas Deus, ele é verdadeiro, Deus é a própria verdade. Pois a Bíblia diz, no capítulo 5, versículo 3 do livro de Jeremias, quando Deus disse assim: que maldade acharam vossos pais em mim, para que me abandonassem. Porque Deus é a própria verdade. O Salmo 31, versículo 5, olha lá em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9, Apocalipse 6 e 10, enfim, é uma infinidade de versículos que revela um Deus que é verdadeiro. Pois Deus, na sua veracidade, Deus considera nas declarações que fazem a respeito das coisas, conforme elas são, relacionou com Ele e revelou a si mesmo. A veracidade fundamenta, sabe aonde? Sabe aonde? Na onisciência de Deus. Deus abençoe vocês grandemente pelo Espírito Santo, e deixando claro a todos vocês que Deus, Ele é fiel, a sua fidelidade não tem fim, é fundamentada na sua onipotência e na sua imutabilidade. Daniel capítulo 7 e 9, e os Salmos de número 36, o versículo 5, e 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9, e Hebreus 10 e 23. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus, e um forte abraço a todos vocês, para a glória de Deus.